Está começando mais um Bela Conecta, o podcast do Bela Salão Spa. Um espaço que nasceu com o propósito de dar voz a mulheres que inspiram, que constroem e que vivem a beleza para além do externo. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma mulher que é referência em estética avançada, que cuida da autoestima de tanta gente, inclusive da minha. E é um prazer ter ela aqui hoje, que é minha sócia também, uma companheira, uma amiga, Raquel Bezerra, é fisioterapeuta, dermatofuncional e atua há 11 anos na estética, com foco em resultados naturais e tecnologia. Referência em tratamentos faciais e corporais, sem cirurgia. Está à frente da RB Estética Avançada. Mãe, esposa e mulher de fé. Acredita na estética como forma de acolhimento e cuidado, com a autoestima. Seja muito bem-vinda, Raquel, doutora Raquel. Já estou emocionada de estar aqui. Você é realmente uma inspiração, uma resposta de Deus na minha vida. E é muito difícil estar aqui ao seu lado e não ver a mão de Deus sobre a minha vida. Eu quero lhe agradecer pela oportunidade de passar um pouquinho da minha história e contar mais ou menos como toda essa trajetória. Raquel, eu vou te dizer, tu já... Covardia, ela já começou o nosso podcast, gente, mexendo com o emocional, porque é isso. Eu acho que todo mundo que vê o dia a dia não sabe o tanto de coisa que tem por trás, né? No que a gente carrega ali, das nossas conversas, o quanto essa mulher me recarrega, o quanto ela me levanta. Eu acredito muito nisso. O quanto a gente pode estar levantando outras mulheres, fortalecendo outras mulheres. E Deus, ele realmente, ele é muito bondoso. Eu digo que a bondade de Deus, ela constrange. Porque a gente fica assim, poxa, ele coloca cada pessoa no nosso caminho para fortalecer, para energizar e para estar aí buscando o propósito que ele tem pra gente. E eu estou muito feliz de tê-la aqui hoje. Uma mulher que ela é referência em tantas áreas da vida. E pra gente abrir as portas do nosso bate-papo, Raquel, eu quero começar perguntando... muitas mulheres te procuram carregando silêncios, né? Dores silenciosas. O que as mulheres mais costumam falar pra você, que você mais ouve. Quais as inseguranças maiores das mulheres hoje? Eu acredito que as maiores inseguranças das mulheres não é nem com elas mesmas. É o padrão de comparação que o mundo trouxe para elas. Elas não se enxergam o valor que elas têm. E esse padrão de comparação que é imposto, seja por uma rede social ou seja por uma amiga que tem um padrão diferente do dela, é o que leva a autoestima delas para baixo. E tudo começa com esse gatilho, né? De como as pessoas veem você. E seja no casamento elas transferem, seja na área profissional elas transferem, em todas as outras áreas elas passam a insegurança que elas carregam. E esse é o meu trabalho, é identificar qual foi o gatilho. E o que eu posso fazer por elas? Raquel, e quando foi que tu percebeu que o teu trabalho, ele não era só estético, era emocional com a tua cliente? Houve alguma situação que, sei lá, tu entrou na vida pessoal da cliente, tu pôde, de alguma forma, reverter alguma situação que ela estava vivendo, alguma insegurança? Quando foi que você entendeu que o seu trabalho era para além do que você entregava em resultado? Quando eu percebi que elas queriam além do resultado que as tecnologias se entregavam. Então, elas não queriam fazer mais uma tecnologia, elas não queriam a melhor tecnologia. E eu acredito que essa associação, né, de você entender o ser humano como inteiro, de fazer um protocolo personalizado, individual, é que me levava aos resultados reais. E essas pacientes, elas traziam de volta esse feedback que eu estou aqui não é pela tecnologia. Porque muitas das vezes eu ficava pensando, meu Deus, e principalmente agora. Hoje a gente tem muitas tecnologias em muitas clínicas, mas existe uma identificação que leva a uma emoção que com a ciência e a tecnologia, conhecimento fisiológico, claro, da ciência, de uma tecnologia avançada, do melhor que você pode fazer pela pessoa, pelo paciente, mas quando elas chegavam para mim, elas falavam, Raquel, eu saio daqui com essa direção, é que nem você falou. O meu trabalho é esse, é que elas saibam que eu vou dar resultados para ela. Eu sou muito honesta. Se a paciente também não precisar, eu não falo que não é esse o momento. Você precisa entender o que é o momento certo.
Então, quando você percebe que tem algo por trás, né? E esse feedback, eu preciso dar uma direção para essa pessoa. Uma direção de uma transformação de dentro para fora. É o acolhimento, né? É Eu o acho que é o acolhimento. diferencial do teu trabalho hoje, é esse acolhimento. Eu acho que as mulheres sentam e elas realmente se sentem tão à vontade, elas ficam tão confiantes que elas se abrem para ti, às vezes, uma vida íntima, que não tá nem atrelada à estética, e é quase terapêutico, né? É um tratamento terapêutico. E o que é que você acredita que é o seu diferencial no seu trabalho hoje? É justamente isso, enxergar o ser humano como algo incomparável, né? Eu não me comparo a você, você não se compara a mim. Cada um tem uma história, tem traumas, tem feridas, tem marcas, né? Que fazem a gente ser forte e frágeis. Então, esse é o meu trabalho. É saber que em meio ao mundo enorme que é a dermato, né? A estética, existe lugar para todo mundo. Por quê? Porque pessoas precisam de pessoas. Máquinas jamais vão fazer o trabalho que pessoas fazem, né? De reconhecer, né? De tocar, né? Que um toque faz a diferença. As individualidades, né? As individualidades. Porque então, a máquina ela não consegue individualizar o paciente. Todo mundo é o mesmo, né? Que ela vai tratar. Exatamente. Eu preciso ser sensível de saber se essa pessoa ela vai ter uma constância no exercício físico, ou então se ela tem algo emocional que não vai deixar ela se alimentar bem e ela não vai ter uma continuidade. E eu preciso que ela se sinta forte e acredite nela e no meu trabalho para que ela dê continuidade. As pessoas têm desistido demais de tudo, né? E isso leva a uma vulnerabilidade muito grande. Sim. E Raquel, depois de tantos anos, né, na estética, o que é que mudou com a tua relação com o teu próprio corpo? Porque, querendo ou não, você tem um contato diretamente ali de possibilidades de máquinas, está inserida no mundo onde a mulher está naquela busca, né? Aquela busca da perfeição, na busca de encontrar a sua beleza, a sua autoestima. E como isso impactou a tua vida? Meio que te aprisionou também a ficar nesses padrões, né? E buscando uma estética perfeita? Ou tu olhou para a estética mesmo como algo que vem para melhorar o que a gente já tem? Como é a tua relação com a estética pessoal? Eu aprendi demais com elas. No momento que eu comecei a fazer depilação a laser demais, eu atendia muitas mulheres. E eu conseguia quantificar como eram esses casamentos em casa e como era a vida delas com elas mesmas e com o cônjuge, né? Então, eu levei isso para mim, que a estética, ela é além de você se sentir bem. E assim, muitas mulheres, elas carregam inseguranças de vestir uma blusa sem manga porque não gostam dos braços, ou um short por causa das pernas. E eu fiquei, meu Deus, e eu tenho celulite, eu uso short. Mas, assim, é sobre pessoas, né? Sobre inseguranças. E eu precisava mudar realmente para ser um padrão de inspiração. Eu acredito que a gente deve ser uma inspiração, sim, para outras pessoas, né? Porque em um mundo, se você não for inspiração para uma outra pessoa, vai existir outra pessoa que vai ser, que vai usar uma máscara e aquilo dali não é uma verdade, né? E vai inspirar de uma forma não real. E vai inspirar de uma forma irreal. Sim. Então, eu acho que quando a gente está bem com o nosso corpo, com a gente transcende tudo isso, né? Para dentro da nossa casa, sobre a nossa área profissional. E assim, eu era bem gordinha mesmo, eu vestia 48, mas eu acreditava que eu era feliz, isso não tinha nenhum problema, não era algo que eu me sentia ruim, né? Porque hoje em dia o padrão magro não é o que define a sua felicidade. Mas eu cuidar de corpo, mente e espírito é o que vai me levar a um casamento admirável, né? O meu marido vai olhar para mim com mais respeito, com realmente sensibilidade. Os homens são visuais. Sim. E a gente precisa fazer isso por nós e pelo nosso lar. Isso não tem problema nenhum, entendeu? Então, essas autossuficiências que o mundo expõe não é sobre um padrão de beleza. É sobre eu me sentir comigo mesma bem e querer
parecer para dentro do meu lar, pelo meu cônjuge. Isso não é só uma vaidade, né? Não é só uma futilidade. E, Raquel, quando foi que tu teve essa virada de chave com relação, tu disse que veio de um 48, hoje ela tá vestindo, acho que um 34, viu? Gente, o 36 eu nem sei. Ela exala, minha filha, uma boa forma, mas tem muita disciplina. O pessoal pensa que é só máquina, mas não é, viu, gente? A máquina tá aí pra somar, né? A tecnologia tá aí pra somar, pra realmente impulsionar o nosso lado mais bonito, né? Impulsionar o nosso corpo. Mas eu digo que a máquina sozinha não faz milagre. Tem que ter disciplina do outro lado. E quando foi, Raquel, que tu virou essa chave pra mudar, né, o teu comportamento, mudar a tua rotina, para se condicionar a uma vida mais saudável, para diminuir os numerozinhos da calça jeans, né? E hoje tá aí, esbanjando realmente beleza. Ela anda no salão, gente, ela exala beleza. As mulheres ficam assim, Raquel, o que é que tu usa do rosto? Eu quero ficar com essa pele, o que é que tu usa do corpo pra ficar com esse corpo, esse bracinho fininho. Então, quando foi que virou, Raquel, essa chave para você mudar o seu estilo de vida? Foi perceber que não era falta de tempo que ia me levar a fazer exercício e mudar a alimentação. Quando eu comecei a atender as pacientes, eu via uma rotina, uma constância. Eu peguei isso para mim, né? Então você foi inspirada eu fui pelo seu meio. inspirada e desafiada. Eu acredito que eu sofria bullying dentro do meu próprio consultório. E aí isso me incentivou. Isso foi uma coisa boa para mim. E aí meu marido falava, Raquel, eu vou te dar um look novo. Eu vou te levar para um nutricionista. E eu vou pagar academia. Mas... É um grande incentivo, né? A constância. Seja 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E aí eu comecei 2 vezes, 3 vezes, 1 semana, né? E aí eu gostava mais do aeróbico. E aí ele me trouxe para o personal. Por quê? Porque eu tinha um comprometimento com aquela outra pessoa e não ia fazer eu burlar o meio do caminho. Então eu troquei a alimentação. Eu acho que o segredo do corpo, né? Da inflamação, né? Feminina, ela tem mais a ver com a alimentação. Eu não faço dieta. Eu realmente acho que eu já fui para vários nutricionistas e o que me fez virar a chave realmente no emagrecimento foi ter um relacionamento com a comida que eu posso ir para qualquer restaurante e eu vou fazer um pedido que eu vou comer comida de verdade. Eu acho que o que engorda e o que emagrece é realmente o paladar infantil, né? Esse paladar que de comer a gordura, o açúcar, tudo isso daí. Então eu passei a mudar o meu hábito naturalmente, não foi uma pressão, né? Que nem eu falei para vocês. O meu marido, ele me incentivava a ir para todos esses profissionais, mas não existe uma cobrança, foi algo leve. Foi algo natural. 1 dia, 2 dias, aí depois a outra semana era 3 dias. E essa constância, né, e essa negação realmente de eu querer a comida e não algo que eu colocava para dentro, né, e me tornava feliz, porque o exercício físico me trazia depois continuamente uma melhora comigo mesmo. E aí eu fui diminuindo e eu fui tendo uma constância. E é exatamente isso. Como eu absorvi no consultório, a constância muda. E a gente precisa se posicionar. Sim. Não pelo outro, né? Mas eu acredito, sim, que incentiva, sim, um tratamento estético, incentiva, sim, um nutricionista, né? Esses profissionais, né, associados. A estética não anula a nutrição, que não anula o exercício físico, são todos conjuntos. E eu digo que esse resultado, ele estimula muito, né? Você começa a ver um resultado, você se estimula para continuar. Tudo que você mantém um ritual, né, com uma constância de cuidado, né, de uma disciplina para aquilo que você está fazendo, você vai ter um resultado, né? Exatamente. Então, e eu acho que a melhor forma é realmente dessa forma que você fez. Uma forma sem cobranças excessivas. Porque quando a gente começa com muita velocidade, a gente não consegue manter essa velocidade. Então, a gente tem que encontrar realmente o equilíbrio. O equilíbrio de começar de um jeito que você vai conseguir se manter a longo prazo e que aquilo não vai afetar outra área da sua vida. Porque não adianta nada ficar focada numa dieta e viver estressada, né? Ou viver cansada. Você tem que ter os nutrientes necessários para ter qualidade de vida, para estar bem, né? Para ter saúde, para não estar com as suas vitaminas, né, todas em dia. Então, assim, não adianta o radical. Exatamente. E eu, conversando com o meu nutricionista, eu virei essa chave também dentro de mim. Ele falou, Raquel, você percebe que os meus pacientes, eles viajam e quando eles voltam, você nota que eles engordam? Aí eu
comecei a pensar e eu disse assim, não, eu acredito que com 2, 3 dias eles voltam para o peso normal. Então ele falou, não é sobre você chutar o pé da dieta, não é sobre você viajar e você faltar aquela sessão do seu tratamento. É realmente a constância. Então, um chute no balde, numa nutrição, é um chute de 4 meses, né? Se alimentando muito ruim, ingerindo coisas inflamatórias para o seu organismo. Não é algo pontual que nem uma viagem. Então, eu percebia muito isso. Os pacientes viajavam, eles voltavam e eles se alimentavam, né? Do jeito que o país oferecia as comidas, eles não se abdicavam de nada. E logo com 2, 3 dias eles voltavam. Então, a constância é muito importante. Então, não é sobre você viajar e você perder uma sessão. É sobre quando você voltar. O que é que você vai fazer? Você voltar para a sua rotina, para a sua disciplina e continuamente você fazer isso daí. E Raquel, a gente que está aqui influenciando várias mulheres que estão assistindo, eu acho que todos nós, mulheres, a gente quer saber os segredinhos da beleza. Eu sempre digo que quando senta uma roda de mulheres, não tem como fugir do assunto, né? De algum cantinho que a gente tem para melhorar, a gente quer saber o que é que o outro fez. E se você pudesse falar para alguma mulher um tratamento que toda mulher deveria um dia na vida fazer, qual é o seu queridinho que você mais fala no consultório, que você acha que toda mulher deveria realmente um dia viver a experiência de fazer esse tratamento, de ter um resultado desse? Então, eu acredito que o meu queridinho, eu acredito que isso traz algo mais de naturalidade, né? O mundo hoje quer cada vez mais naturalidade, né? O padrão é a naturalidade. E aí, o que acontece? Tem alguns pacientes, por algumas patologias, que nem podem fazer os injetáveis. Mas e o que eu posso fazer com esse paciente? Todo mundo tem como aumentar a produção de colágeno que a gente vai envelhecendo. Então, eu acho os tratamentos de estimulação de colágeno com as tecnologias essenciais. A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a elasticidade da pele. E quando a gente estimula com a tecnologia, seja a região facial, a corporal e agora a íntima, né? Que é revolucionária. Então, tudo melhora drasticamente desde a primeira sessão. Então, para mim, o meu favorito, que deixa a mulher cada vez mais bonita, com naturalidade, com certeza, são os estímulos de colágeno com as tecnologias. Viu aí, né, gente? É sair marcando já um Ultraformer, um Exilis. Eu já tô ficando craque nos termos de tanto que eu escuto as clientes passando esse feedback pra Raquel, dizendo: Raquel, eu fiz uma sessão de um Exilis, a minha pele tá surreal. Eu sou a prova viva. Gente, eu tô sendo quase a cobaia da Raquel, eu tô amando. Eu disse assim: olha, pode entrar, beleza, eu tô pronta. Nunca pensei que eu ia ser blogueira, né? Não, Raquel, nem pensa em blogueira, investe em mim. Mas, gente, é incrível como realmente as tecnologias estão aí para aflorar na gente a nossa autoestima, para fazer a gente se sentir melhor, mais confiante, né? Mas eu digo que a tecnologia, sem o humano atrelado, eu acho que o resultado não é 100%. Eu acho que você tem que ter um profissional que você confie, um profissional que vai entender a sua dor, porque às vezes você não consegue nem se expressar o que é que realmente de fato te incomoda. E quando você está conversando, o profissional, ele consegue visualizar a tua dor. Então, ele te indica um tratamento que vai dar o resultado que tu espera. Porque um grande desafio da gente que trabalha com a expectativa do cliente é isso, suprir a expectativa do cliente, né? Porque às vezes pra gente a gente viu um grande resultado, mas pra aquela pessoa que tem uma dor, ela não conseguiu enxergar. Exatamente. Então, eu acho que um grande desafio nosso é isso, é você ouvir, né? Você ouvir aquele cliente, você realmente entender a dor dele. E essa mulher faz isso com muita maestria, gente. Eu digo que eu chego com uma dor e quando eu vejo, a minha dor nem era essa. E ela tratou e eu descobri qual era a dor que eu tinha. Mas, assim, é incrível, né? Como as mulheres que realmente têm receio de uma cirurgia plástica, né, de um hospital, tem fobia de hospital. Hoje a gente consegue entregar um resultado maravilhoso, né, com tratamentos estéticos que não são invasivos, que não tem corte, não tem afastamento de rotina, que eu acho nesse mundo tão acelerado, né, Raquel? Tu pega muitas mulheres que sentam no teu consultório e falam sobre isso. Raquel, eu quero algo que eu possa voltar pro meu trabalho e ninguém nem percebeu que eu fiz alguma coisa. Nem parar, né? Porque a Bela era essa paciente. Ela chegou pra mim e ela falou: Raquel, eu sou empresária, eu não posso fazer uma cirurgia. E eu
também nem gostei muito da cirurgia que eu fiz. E, assim, me submeter a esse processo cirúrgico não era, Bela? Não dava pra Não parar. não dava pra Não parar. era uma opção. Então, o que é que você tem aí que não tenha faca, né? E aí, então, a gente começou algo pontual, a gente foi entendendo, né? O que incomodava ela primeiro, para ela sentir confiança. E eu acredito que é isso. Existem muitos profissionais maravilhosos, mas você precisa buscar aqueles profissionais que se comprometam com você. Raquel, eu fico impressionada, a gente que quando vai ficando mais perto, né, de uma área, convivendo com você, vendo as pacientes, né, vendo as mulheres que chegam e você encontra essas mulheres depois de algumas semanas e elas estão com outra aparência, outro semblante. E eu digo que a estética, ela é uma sementinha que você vai ali regando até ela florescer. Então, às vezes não é um tratamento isolado que vai lhe dar um resultado. Aquela mulher que tá sempre estimulando ali todo ano, às vezes um colágeno, ao longo de 3, 4 anos, ela vê que a pele dela é outra pele, parece que ela tá envelhecendo e ficando mais bonita, né? Porque ela tem essa constância nos tratamentos. Então, até eu brinco com uma amiga minha, ela disse assim, Bela, se você pudesse me indicar um tratamento na clínica, né, que eu pudesse fazer, eu não posso estar investindo muito, e eu queria algo que eu realmente visse um resultado. Pois, olha, eu aqui com propriedade, autoridade, vou lhe indicar o Exilis, porque você faz 6 sessões, né, com um custo-benefício melhor, Exatamente. e você fica estimulando aquele colágeno, estimulando aquela região por muito tempo. Porque você não faz um tratamento isolado. Exatamente. Você pode ficar fazendo espaçado, você pode fazer um daqui a 15 dias, um daqui a um mês, e você vai sentindo essa melhora na sua pele, justamente com outras coisas casadas, como a ingestão de líquido, né? Que você precisa nutrir o seu corpo de água para também estar, né, potencializando os tratamentos das máquinas. Eu lembro que toda vez que as clientes fazem um tratamento, a Raquel diga, beba água. Porque quanto mais água, mais você vai impulsionar aquela máquina, né? E, Raquel, como é que você se cuida além da profissão? Você tem que estar sempre bonita, porque como você falou, você é uma inspiração para suas clientes. Elas olham para o seu cabelo, né? Elas se inspiram nessa pele, né? Confiam no que você indica também, porque você é a alma do seu negócio, a propaganda. Mas como é a sua rotina? Como é que você cuida? Como é que você divide seu tempo, né? Você que cuida do seu trabalho, de você, de um marido, de 2 filhos. Como é que você distribui essa organização para manter aí essa disciplina e trazer tanto resultado para a tua vida? É simples, não é nada complicado. Quando chegou a pandemia, todas as máquinas estavam trancadas na clínica e eu não tinha acesso a elas. Então, eu fazia muito laser, né? Laser de mancha, laser de poros, né? Estímulo de colágeno. E quando chegou a pandemia, eu não tinha acesso a elas. Foi aí que a chave virou. Eu percebi que o skincare feito todo dia, ele faz a diferença e muita diferença. Então, não só a tecnologia, mas também o skincare diário. Então, eu já acordo, eu lavo o rosto, eu passo meu skincare e passo protetor solar. Por quê? Porque eu tenho uma tendência ao mancha no rosto. Então, alguns pacientes dizem, Raquel, mas a tua pele é linda, nanana. Não. Né? A minha pele é uma pele inflamada, que ela tem tendência a melasma. O melasma não é fácil de se tratar. É um tratamento contínuo, né? De alimentação, de protetor solar. Então, eu vivi isso na pandemia. Eu vi que eu tinha acesso às melhores tecnologias, mas se eu não fizesse a minha parte em casa, eu ia ter um resultado pobre. Então, eu acredito que um segredo que a minha pele está cada vez mais bonita é o skincare associado com a tecnologia. E eu acordo, eu faço isso, e eu tomo café, e que nem eu falei para vocês sobre a alimentação, eu faço a alimentação, eu não fico comendo besteira, eu como de tudo, mas comida de verdade. E aí eu faço exercício físico, eu não tenho uma constância muito grande, eu queria poder fazer 5, 6 vezes exercício físico na semana, e eu preciso realmente me disciplinar isso mais. 2 filhos pequenos, trabalho, né? Então, a gente realmente precisa ver como funciona e que momento funciona, né? Hoje, o meu filhinho tem 1 ano. Então, eu realmente preciso entregar um tempo com ele.
E o que é importante? É fazer exercício físico? É. Então, eu faço, cuido da mente, eu me alimento cada vez mais da palavra de Deus, eu faço exercício físico, escutando alguma palavra que vai edificar o meu dia, que vai me dar força, que vai me encorajar, que não vai fazer eu desistir. Então, seja isso no meu corpo, no meu espírito, eu continuamente fico renovando a minha mente. E aí, ao longo do dia, exercício físico, skincare e a tecnologia, né? Não precisa, gente, de um tratamento assim todo dia. Não faz. Isso não é o que as dermatologistas fazem. É constância e disciplina no pouco que dá resultado. Que dá o resultado. E com tanta disciplina, Raquel, cabe um cappuccino agora? Cabe um cappuccino, gente, a gente pode se permitir. Gente, eles me oferecem esse cappuccino todo dia. E é um grande sacrifício renunciar a ele, né? Pois, minha amiga, um brinde esse momento. A gente se permitindo aqui numa terça-feira. E é sobre isso, né? E é sobre isso, sobre as pausas necessárias. Raquel, e voltando agora lá pro início. O que é que fez a Raquel, de 11 anos atrás, escolher a estética? Eu não escolheria jamais a dermato. O meu coração sempre pulsou pela área hospitalar, né? Meu coração era cardio, pneu, um paciente instável, hospital. E eu era meio preconceituosa com a estética. Eu achava que dermato era futilidade. Eu achava que era coisas que não faziam diferença na vida das pessoas. E eu sempre falava, que eu tinha uma frase que eu falava: eu quero ser agente de milagres. Então, essa frase que eu continuamente falava, ela não fazia sentido com a dermato. Né? Porque, para mim, o que fazia diferença na vida das pessoas era essa área de instabilidade. E mal sabia eu que os pacientes da dermato, eu realmente seria agente de milagres. Que realmente eu curaria feridas internas que ninguém via. Que eu fortaleceria uma mulher para salvar o casamento. Que eu fazia elas se olharem com muito mais amor por elas mesmas. E que isso ia contagiar tudo ao seu redor. E tudo foi me levando para a dermato de uma maneira muito engraçada, né? Porque na área hospitalar eu era apaixonada, já estava inserida naquele contexto da UTI e as portas foram se abrindo para a área da dermato e as tecnologias. Teve um tempo que eu parei, mas tudo me voltava para a dermato. Deus planta, né, uma sementinha e quando ele planta, não tem outra coisa. É aquela porta que ele abre e só ele que fecha. É aquela porta que ele fecha também, ninguém abre, né, Raquel? E ao longo desses 11 anos, qual foi o maior desafio que você já teve na sua profissão? Com certeza foi esse processo de mutação, né? Agora, de dezembro para cá. Começar e recomeçar não é para todo mundo. Eu saí de um lugar confortável, com os pacientes que eu tinha continuamente, para viver uma nova história. Eu saí da cadeira de ser mais uma fisioterapeuta, dentre muitos profissionais ao meu redor, para ser a Raquel, para ser a empresária, para ser aquela fisioterapeuta que avaliaria, para ser aquela gestora que eu teria que saber como é que eu ia montar protocolo. Então, com certeza, além do financeiro, né? De você não ter um chão, de você saber, meu Deus, eu só tô indo. E além do financeiro, de você confiar no processo e então esse foi o maior desafio para mim. Foi começar do zero. E tem que ter muita coragem, viu, gente? Tem que ter muita resiliência. Porque às vezes a gente tem que abrir mão de alguns confortos, né? De algo que já é do cotidiano, que é natural. E a gente tem que realmente se desafiar. Mas como é bonito de ver, sabe? A coragem. A coragem de dar o primeiro passo. E do primeiro passo, gente, vai surgindo muitos passos. Até a gente já conseguir correr, enfim. Então, você é uma mulher muito admirável, Raquel. A sua resiliência, ela é realmente um marco na sua vida. Porque, como você bem pontuou,
como é difícil a gente sair da nossa realidade sem garantias da Exatamente. realidade que a gente pode acessar. Mas eu digo que com coragem, com obediência, com paciência, com fé e com muito, muito, muito esforço, a gente alcança voos maiores, a gente abre novas portas na nossa vida que nos levam para outro nível. E é isso que eu tenho certeza que você está colhendo, fruto de muita dedicação, que você vem plantando todos os dias, em cada atendimento. Gente, não existe o atendimento maior ou melhor, ou a cliente mais potencial a menos. Toda cliente é uma oportunidade, né, de transformação, tanto para ela quanto para a gente. A gente sempre tem muito a aprender com o outro. E, Raquel, o que é que você enxerga que é o futuro da estética? O futuro da estética é enorme. É que nem eu falei para vocês. Eu estou recomeçando. E mesmo estando num lugar privilegiado, que eu tive há 10 anos nesse lugar, eu vejo que a estética, ela é um mundo, ela tem um lugar para todo mundo. E ela realmente cresce pela ciência, cresce pela tecnologia. Mas eu acredito que a maior procura dos pacientes hoje será realmente pela naturalidade. Aquela estética que deixava as pessoas irreconhecíveis, hoje em dia esse é o futuro, é a naturalidade. Né? São os traços. Você vê que hoje a estética ela estava mais voltada para até as rugas, menos um pouco de paralisia, mas não tanto 100% a paralisia de não ter uma expressão. Então, eu tenho visto isso muito. Então, é um mundo da estética que a gente consegue enxergar, seja nos injetáveis, nas tecnologias, mas ela avança o tempo inteiro. E a estética ela é um mercado que ela vai ter uma ascensão cada vez mais, porque é o contato com as pessoas, né? É o bem-estar delas. Isso nunca vai parar. É verdade. E o que é que a Raquel, de 10 anos atrás, precisou aprender, que ela não sabia, mas que hoje você sabe? Para quem está começando agora, né, nesse universo, que quer seguir uma carreira como a sua, e que quer estar se inspirando em você hoje, né, através da nossa conversa. A gente precisa perseverar. Mesmo quando os obstáculos vierem, a gente não pode parar. E o que me fez pensar, muitas vezes, quando eu pensei em desistir, foi saber que a Bíblia fala que a gente não pode retroceder. A gente não é seres humanos que possam retroceder. A gente precisa avançar, a gente precisa continuar. E os obstáculos sempre vão fazer que a gente se torne mais resilientes, mais fortes. Então, a Raquel de antigamente, ela não sabia as dificuldades que ia passar. E as ansiedades, muitas vezes, me paralisavam. Então, eu acho que eu falaria para a Raquel, paciência, Raquel, vai dar tudo certo. Se você conseguir controlar as ansiedades, tudo vai dar certo. Né? Então, quando a gente consegue dar uma voz para a nossa alma, para a nossa mente, o tempo certo chega. A gente só não pode parar. A gente só tem que avançar. Fazer o que tem que ser feito e ir. Rapaz, que reflexão e que motivação. E eu acredito muito nisso. A gente tem que ir. A gente não pode parar. Porque é aquela frase que diz, né? A vida não para você se curar. Não para. Então, você tem que se curar pedalando. Exatamente. E tem que buscar ferramentas, né, para você ir se curando e continuar, porque a gente só se distancia do que é nosso quando a gente para. Exatamente. E toda vida que a gente continua, a gente se aproxima cada vez mais. E a gente está aí se aproximando, se Deus quiser, de tudo que o universo tem pra gente. E, Raquel, eu já sei, eu tenho certeza que eu já sei. Mas eu quero te perguntar, porque eu digo que quando a gente é provocado, a gente revive de novo uma fase, a gente revive um momento. Então, qual foi a decisão mais corajosa que você já fez na vida? Abrir mão de ser funcionária e ir para o que era meu. Eu acredito que todos nós, assim o brasileiro, né? Ele quer uma segurança. E esse lugar de segurança, às vezes, é uma paralisia, né? Porque ir além exige coragem.
E a gente precisa abrir mão, né? Eu fui criada pelos meus pais falando, faz um concurso. E você trabalhar com algo concreto que você já tem, o cálculo, olha, vivo disso, e esse salário, ou essa renda, ou esses pacientes que me trazem essa renda e tal. Então, sair da segurança foi o que me levou realmente ao meu maior desafio. Eu não tinha em quem confiar. Eu só tinha que confiar na mão de Deus, que estava comigo, que estava me direcionando, e que se eu não avançasse, ou eu ia ser aquela Raquel de sempre, e daqui a algum tempo eu ia desaparecer, ou eu ia e aceitava esse desafio. Não conte com nada, que o resto eu vou fazer. E é assim que eu tenho me movido. Desde que Deus falou comigo para mim, para esse novo tempo, me deu medo, assim, eu pensei muito na minha família. E você foi muito obediente. E tem que ser obediente. E tem que ser obediente, à Porque vontade quando dele. a gente confia em Deus, Ele provê o dinheiro, Ele provê as pessoas que nem... Ele proveu, né, esse encontro, essa aliança, contratos. Gente, Ele faz tudo. Então, você precisa se arriscar mais, né, Bela? Você pensa... E é uma coragem. E é uma coragem. E você diz assim, meu Deus, o universo tá conspirando. Gente, não é o universo. É a mão de Deus sobre todas as coisas, e sobre todas as portas que abrem e todas as portas que fecham. E a gente só tem que ter sensibilidade para perceber. Porque Exatamente. Ele direciona. E né? assim, é que nem a gente teve uma reunião e a gente conversando, a Bela falou, Raquel, e se não der certo? Como é que seria? Não tem uma opção. Vai dar certo. O ser humano que ele não tem a opção, ele só tem o plano A e o plano B é o plano A. Quando Eu a gente acredito não nesse tem a plano. opção, a gente tem que fazer dar certo. A gente tem que colocar os nossos sonhos, a nossa força, tudo naquilo dali. E não pensar assim, né? O meu maior desafio também é esse. É olhar para o meu paciente e não pensar que ele é um número. Porque eu preciso do número. Mas o número é uma consequência. É uma consequência da transparência, do amor, do cuidado, da sensibilidade, do resultado. É algo que, assim, o dinheiro é uma consequência. Sim. Do amor e da dedicação que eu tenho com o meu paciente. O propósito é o grande... do meu posicionamento, de acreditar e fazer dar certo. Raquel, e hoje, vivendo esse novo tempo, que de muito privilégio por ter construído uma família, por ter o apoio, né, do seu marido, que eu digo que como é bom a gente ter um lar para voltar, ter uma família esperando a gente, ter um marido que apoia, né, os nossos sonhos, que nos encoraja, que não nos diminui. Vivendo esse momento de vida, de desafio, porque a vida é de desafio. A vida não tem uma receita pronta onde você vai viver feliz para sempre. Vão ter os dias felizes, os dias tristes, os dias de perseverança, os dias, às vezes, de maior relaxamento, enfim. Diante de tudo isso, o que é bem-estar para a Raquel hoje? Bem-estar é olhar para tudo ao meu redor e me sentir plena. Eu fazer o que eu acordo para fazer bem feito todas as vezes que eu saio de casa. Seja para os meus filhos, seja para o meu marido, seja eu como uma inspiração para outras pessoas, exemplo realmente de um ser humano melhor para a humanidade. Então, o bem-estar é isso. Eu olhar para tudo e não ter tudo, mas viver a plenitude. A plenitude não é ser muito bem-sucedida, ganhar. Eu, quando atendia uma paciente, eu era feliz. Quando eu atendia de 7 da manhã às 11 horas da noite, eu era a mesma feliz. Então, e quando eu ganhava R$300, que foi o meu primeiro salário, gente, e hoje eu olho quanto é que eu ganho, eu continuo com a mesma felicidade. Porque não é sobre números, não é sobre o que a gente tem ou deixa de ter. É sobre a gente ver realmente quais são os verdadeiros valores e o que a gente não negocia. Que isso vai trazer um lugar de paz e de bem-estar a tudo ao nosso redor. É a narrativa que eu carrego, a bandeira que eu levanto, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito, Raquel, que, sem sombra de dúvidas, o dinheiro pode fazer você acessar muitas coisas. Uhum. Mas a felicidade, ela vai ser a mesma em todas as situações. O que vai mudar é como você vai estar
na situação. Porque, às vezes, eu falei em outro podcast, eu vou repetir aqui. Tem pessoas que moram de frente pra praia e não olham pro mar. A gente conversou um dia isso juntas, porque a gente estava contemplando juntas o mar. E eu acho que, às vezes, tem pessoas que têm tanto, mas não enxerga beleza na vida. E tem gente que tem tão menos, tão pouco, e enxerga beleza na vida. Então, a felicidade não tá no tanto, tá no quanto a gente sente, né? E eu vou dizer uma coisa, eu sempre acredito que toda mulher que senta aqui, ela realmente edifica. Edifica esse espaço que está nascendo, esse espaço que começou com muita insegurança, sim, com muito nervosismo, com muito frio na barriga, mas que Deus vai encorajando a gente, vai fazendo ser mais natural, faz a gente entender que isso aqui é um propósito. Não é sobre um bate-papo qualquer, é sobre um bate-papo que pode chegar a você, que está precisando de um abraço, de um acolhimento, de uma pessoa que está precisando de um estímulozinho para ter a coragem de dar o passo e sair caminhando e ser a mulher que Deus tem para você ser. E, Raquel, eu preparei aqui um presente especial para você, para finalizar o nosso podcast, para você sempre lembrar desse dia, que eu tenho certeza que foi um dia que você se desafiou. Que honra. Porque, gente, a gente fala com paciente, a gente fala com cliente, mas como falar aqui nessa cadeira é difícil, viu? É muito difícil. Olha, como falar olhando para a câmera é difícil, porque é uma responsabilidade tão grande que a gente carrega, porque a nossa palavra vai estar edificando a vida de outra pessoa. Então, eu sento aqui e digo assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Amém. E que da minha voz e da voz da minha convidada, a gente possa estar se conectando com outra pessoa. Então, foi um prazer imenso para mim te ter aqui. Você é uma mulher que eu admiro em todos os sentidos. É um prazer dividir a minha rotina, os meus planos, o meu empreender com outra mulher. Como é bom, gente, olha, você poder dividir todos os desafios do empreendedorismo com uma mulher tão sábia e que tem tanto para ensinar e que tem algo que eu acho que o ser humano nunca pode perder de si, que é a empatia. A gente pode acessar qualquer lugar, pode acessar o lugar mais grandioso do mundo, mas que a gente sempre tem a nossa humanidade viva, a empatia com o próximo, que a gente saiba olhar para a dor do próximo, que a gente não feche nossos olhos, né? Que a gente realmente seja para além. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Se você se identificou com esse episódio, essa conversa também é sua. Esse projeto nasceu com o propósito de dar voz a mulheres que inspiram, que constroem, que vivem a beleza para muito além do que a gente vê. E a Raquel é uma dessas mulheres. Obrigada, Bela. Eu amo te ter aqui.